Existe um momento na vida em que o maior problema já não é a falta de informação, já não é a falta de oportunidade, já não é nem mesmo a falta de acesso à verdade. O maior problema passa a ser o fato de que Deus está falando e você não está percebendo, porque sua mente está ocupada demais, seu coração está distraído demais, sua rotina está barulhenta demais. E enquanto isso, sinais, alertas, direções e confrontos continuam acontecendo ao seu redor. Mas você continua tratando tudo como coincidência. Continua ignorando aquilo que deveria te despertar. Continua dormindo espiritualmente, enquanto algo dentro de você já sabe que precisa acordar. Antes de continuar, já deixa o teu like, se inscreve no canal. Agora presta muita atenção nisso, porque essa mensagem não é apenas sobre ouvir, é sobre perceber, porque existe uma diferença enorme entre escutar algo externamente e discernir internamente aquilo que Deus está tentando mostrar. E é exatamente aí que muitos falham. Eles querem respostas claras, sinais visíveis, experiências extraordinárias, mas ignoram os pequenos alertas, as convicções silenciosas, os incômodos internos e as situações repetidas que constantemente estão apontando para algo que precisa mudar. John Wesley entendia algo extremamente profundo sobre isso. Ele sabia que uma das maiores tragédias espirituais não é quando Deus deixa de falar, mas quando a pessoa perde a sensibilidade para perceber, porque Deus pode continuar alertando, direcionando, confrontando e chamando, mas se o coração estiver endurecido, distraído ou superficial, nada disso gera transformação. E aqui está o primeiro ponto que você precisa entender com profundidade. Deus muitas vezes fala através do desconforto que você tenta ignorar, aquela sensação constante de que algo não está certo, aquele vazio que continua existindo mesmo quando tudo aparentemente está bem, aquela inquietação que aparece quando você está sozinho, aquele peso interno que surge quando você percebe que está vivendo abaixo daquilo que sabe que deveria viver. Agora pensa nisso com sinceridade. Quantas vezes você já sentiu que precisava mudar algo, mas tentou se distrair para não enfrentar aquilo? Quantas vezes você já percebeu claramente que um hábito, uma decisão ou um padrão estava te afastando daquilo que realmente importa, mas continuou adiando, continuou negociando, continuou fingindo que não era tão sério? E é exatamente aí que muitos permanecem dormindo espiritualmente, porque preferem anestesiar o desconforto ao invés de interpretar a mensagem que ele está tentando transmitir. Porque, presta atenção nisso, o desconforto nem sempre é um ataque. Muitas vezes é um alerta, é uma tentativa de despertar você antes que o padrão se fortaleça ainda mais, antes que a frieza aumente, antes que a consciência fique tão acostumada que já não reaja mais. John Wesley falava constantemente sobre vigilância espiritual, sobre a necessidade de examinar o coração de forma contínua, porque ele entendia que a pessoa não se afasta de repente, ela vai se distraindo aos poucos, vai ignorando pequenos alertas, vai adiando pequenas decisões, até chegar em um ponto onde já não percebe mais o quanto se distanciou. E aqui está algo extremamente sério. Quanto mais você ignora aquilo que sabe que precisa mudar, mais fraca fica a sua sensibilidade espiritual. Porque toda vez que você reconhece algo e não responde, você fortalece o hábito de ouvir sem agir, e isso cria um endurecimento silencioso dentro de você. Agora entende isso profundamente. Deus não fala apenas através de grandes acontecimentos. Muitas vezes ele fala através da repetição, através de mensagens que continuam chegando até você, através de situações que continuam se repetindo, através de palavras que parecem atingir exatamente a área que você está tentando evitar. E talvez isso esteja acontecendo agora mesmo. Talvez você pense que clicou nesse vídeo por curiosidade, mas no fundo existe algo dentro de você reconhecendo que essa mensagem não é coincidência, porque existe uma área da sua vida que já vem sendo confrontada há muito tempo, uma decisão que você continua adiando,
Uma mudança que você sabe que precisa fazer, mas ainda não teve coragem de assumir completamente. Agora presta atenção nisso, porque isso pode mudar sua vida. Pessoas espiritualmente despertas não são aquelas que vivem buscando experiências emocionais o tempo inteiro. São aquelas que desenvolveram sensibilidade para perceber direção nos detalhes, para discernir alertas antes que os problemas cresçam, para reconhecer convicções internas antes que o coração endureça. Que aqui está o ponto mais profundo dessa primeira parte. Deus pode estar tentando falar com você através daquilo que está te incomodando, exatamente agora. Através dessa sensação de vazio, dessa inquietação, dessa percepção de que você não pode continuar vivendo da mesma forma, e o problema não é a falta de voz, é a falta de resposta. Porque quanto mais você ignora, mais fácil se torna continuar ignorando. Mas quanto mais você responde, mais sensível você se torna. John Wesley desenvolveu uma vida baseada exatamente nisso: sensibilidade constante, exame contínuo, disciplina espiritual e atenção aos pequenos sinais internos, porque ele entendia que grandes quedas começam com pequenas distrações ignoradas. Agora pensa nisso com sinceridade. O que Deus já vem tentando mostrar para você há semanas, meses ou talvez anos? O que você continua adiando? O que você continua justificando? O que você sabe que precisa mudar, mas ainda não decidiu enfrentar de verdade? Porque talvez o maior problema não seja que Deus esteja em silêncio. Talvez o problema seja que você esteja ocupado demais para ouvir. Se esse conteúdo está falando diretamente com você, deixa o teu like, se inscreve no canal. E quando você começa a perceber que talvez Deus realmente esteja tentando falar com você, algo muda dentro da sua consciência, porque de repente os detalhes começam a fazer sentido, os incômodos deixam de parecer aleatórios, certas mensagens parecem atingir exatamente a área que você tenta esconder, certas situações continuam se repetindo de forma insistente, e aquilo que antes parecia coincidência começa a carregar um peso diferente, uma profundidade diferente, como se algo estivesse tentando chamar sua atenção repetidamente, mas você continuasse distraído demais para responder. Agora entende isso com profundidade. Uma das formas mais perigosas de cegueira espiritual não é quando a pessoa rejeita completamente a verdade, mas quando ela se acostuma a ignorar pequenos alertas, porque isso cria um estado interno, onde tudo parece normal, mesmo quando claramente não está. E esse é exatamente o ambiente onde muitas pessoas permanecem por anos, vivendo no automático, repetindo ciclos, sentindo vazios constantes, mas nunca parando para discernir o que tudo isso está tentando mostrar. John Wesley entendia que a consciência humana pode se tornar insensível quando repetidamente ignora aquilo que sabe que precisa confrontar, e é exatamente isso que acontece quando você continua ouvindo, percebendo, sentindo, mas nunca responde com ação real, porque toda verdade ignorada perde impacto com o tempo, e toda convicção não praticada começa a enfraquecer dentro de você. Agora presta muita atenção nisso, porque isso pode explicar exatamente o que está acontecendo na sua vida. Existem pessoas que não conseguem mais sentir profundidade espiritual, não porque Deus tenha se afastado, mas porque passaram tempo demais se distraindo daquilo que deveriam enfrentar, ocuparam a mente constantemente, preencheram a rotina com barulho, viveram reagindo o tempo inteiro, e nesse excesso de distração, perderam completamente a capacidade de ouvir aquilo que só pode ser percebido no silêncio. E aqui entra algo extremamente profundo. Deus muitas vezes fala quando tudo desacelera, quando você está sozinho, quando não há distrações suficientes para anestesiar aquilo que está dentro de você, e é exatamente por isso que tantas pessoas evitam o silêncio. Evitam parar, evitam ficar sozinhas com os próprios pensamentos, porque no fundo sabem que existe algo dentro delas que começaria a falar mais alto. Agora pensa nisso com sinceridade.
Quantas vezes você pegou o telefone automaticamente apenas para não pensar? Quantas vezes se ocupou excessivamente para evitar confrontar o que estava sentindo? Quantas vezes buscou distração porque sabia que, no silêncio, certas verdades começariam a aparecer com força? E é exatamente aí que muitos continuam dormindo espiritualmente, porque confundem distração com paz, confundem ocupação com propósito, confundem movimento com crescimento, mas no fundo continuam vazios, continuam inquietos, continuam sentindo que algo está faltando. John Wesley ensinava que a vigilância espiritual exige atenção constante ao estado do coração, porque a pessoa não se perde apenas através de grandes erros, ela se perde através de pequenas distrações acumuladas, pequenas negligências repetidas e pequenas decisões ignoradas diariamente. Agora presta atenção nisso, porque esse pode ser o momento em que algo finalmente começa a despertar dentro de você. Existem sinais claros de que Deus está tentando falar com alguém. E um deles é quando nada externo consegue mais preencher aquilo que está vazio internamente, porque chega um ponto onde entretenimento não resolve, ocupação não resolve, reconhecimento não resolve, distração não resolve, porque o problema não está fora, está dentro. E talvez você já tenha percebido isso. Talvez existam momentos em que tudo parece estar funcionando externamente, mas internamente existe uma inquietação constante, uma sensação de desconexão, um peso silencioso que continua voltando. E isso não significa necessariamente fracasso, muitas vezes significa que sua consciência está tentando despertar antes que você continue se afastando ainda mais. Agora entende algo extremamente importante: pessoas espiritualmente despertas não ignoram convicções internas, elas respondem rapidamente, elas ajustam rotas, elas confrontam padrões antes que se fortaleçam, porque sabem que quanto mais rápido você responde à verdade, mais sensível você se torna para perceber direção, mas o contrário também é verdadeiro. Quanto mais você adia, mais difícil fica ouvir claramente, porque o coração vai se acostumando com a resistência, vai se tornando menos sensível, menos atento, menos disposto a mudar. E aqui está um dos maiores perigos espirituais: chegar ao ponto onde você já não sente mais o peso daquilo que antes te incomodava, porque isso significa que a consciência começou a endurecer. Significa que o hábito de ignorar foi repetido vezes suficientes para parecer normal. John Wesley falava muito sobre disciplina espiritual exatamente por isso, porque ele entendia que sensibilidade não se mantém sozinha. Ela precisa ser cultivada, protegida e fortalecida constantemente através de oração, reflexão, vigilância e prática contínua. Agora pensa nisso profundamente. Talvez Deus esteja tentando chamar sua atenção não apenas através de palavras, mas através da repetição do vazio que você sente quando se afasta, através da inquietação que aparece quando você tenta ignorar certas áreas da sua vida, através da consciência que continua dizendo silenciosamente que você não pode permanecer da mesma forma. E aqui está o ponto central dessa parte. Deus nem sempre fala aumentando o volume. Muitas vezes ele fala permitindo que o vazio fique impossível de ignorar, permitindo que a inquietação cresça, até que você finalmente pare e perceba que precisa mudar de direção. Agora a pergunta é direta. O que você já percebeu claramente, mas continua adiando? O que você sabe que precisa confrontar, mas ainda está tentando distrair a mente para não enfrentar? Porque talvez o maior sinal de que Deus está tentando falar com você seja exatamente o fato de que essa mensagem está mexendo profundamente com áreas que você vinha tentando evitar. Se esse conteúdo está abrindo seus olhos, deixa o teu like e se inscreve no canal. Agora presta muita atenção nisso, porque essa pode ser a parte mais importante de todo esse vídeo. Existe um momento extremamente perigoso na vida espiritual de uma pessoa. O momento em que ela começa a se adaptar à distância, quando ela ainda lembra da sensibilidade que tinha antes, ainda lembra da clareza que sentia antes,
ainda lembra da intensidade da sua busca antes, mas já não reage mais da mesma forma, porque foi se acostumando lentamente com uma vida espiritual superficial. E esse processo quase nunca acontece de repente, ele acontece aos poucos, em pequenas escolhas, em pequenas negligências, em pequenas distrações repetidas diariamente, e é exatamente por isso que muitas pessoas não percebem o quanto mudaram, porque tudo aconteceu devagar demais para parecer grave naquele momento. John Wesley entendia profundamente esse perigo. Por isso falava tanto sobre vigilância espiritual, exame constante do coração e disciplina diária, porque ele sabia que ninguém permanece espiritualmente vivo apenas com lembranças de experiências passadas. Sensibilidade espiritual precisa ser alimentada continuamente, ou então a pessoa entra em um estado onde continua ouvindo mensagens, continua frequentando ambientes espirituais, continua mantendo aparência, mas internamente já está fria, distraída e desconectada. Agora pensa nisso com sinceridade absoluta. Quando foi a última vez que você realmente parou para ouvir, não apenas ouvir sons, não apenas assistir conteúdos, não apenas repetir palavras, mas ouvir de verdade, com atenção, com consciência, com disposição para mudar aquilo que fosse necessário, porque esse é o ponto onde tudo muda. Não quando você apenas escuta, mas quando você responde. E aqui está algo extremamente profundo. Deus não fala apenas para informar, Deus fala para transformar. E se não existe resposta, a transformação não acontece, porque ouvir sem agir cria a ilusão de crescimento, mas não gera mudança real. Agora entende isso claramente. Toda vez que você reconhece algo que precisa mudar e responde rapidamente, sua sensibilidade espiritual aumenta, sua consciência se fortalece, sua clareza cresce. Mas toda vez que você ignora, adia ou negocia, algo dentro de você se torna um pouco mais resistente, um pouco mais distraído, um pouco mais endurecido. E é exatamente aí que muitos chegam sem perceber, em um estado onde já não conseguem discernir claramente aquilo que antes parecia tão óbvio, porque passaram tempo demais ignorando pequenos alertas internos. John Wesley ensinava que a verdadeira vida espiritual não é construída em momentos emocionais isolados, mas em respostas consistentes àquilo que Deus já mostrou claramente, porque não é a quantidade de revelação que transforma alguém, é a disposição para obedecer aquilo que já foi revelado. Agora presta atenção nisso, porque isso pode mudar completamente sua vida. Talvez você esteja esperando uma resposta enorme, um sinal extraordinário, uma experiência marcante, enquanto Deus já vem falando através de coisas simples há muito tempo, através daquela inquietação constante, daquela sensação de vazio, daquela consciência que continua dizendo que você não pode permanecer da mesma forma. Talvez Deus já tenha falado através de oportunidades perdidas, através de ciclos repetidos, através de relacionamentos quebrados, através de mensagens que tocaram exatamente a área que você tenta evitar, através de noites onde você sentiu claramente que precisava mudar alguma coisa dentro de você, mas continuou adiando. E aqui está a verdade mais profunda de todas. O maior problema espiritual não é quando Deus se cala, é quando a pessoa perde a disposição de responder, porque quando isso acontece, ela continua vivendo externamente, continua funcionando normalmente, mas internamente vai se tornando cada vez mais distante daquilo que realmente importa. Agora pensa nisso profundamente. Quantas vezes você sentiu convicção e ignorou? Quantas vezes percebeu claramente que precisava ajustar sua vida, mas preferiu esperar mais um pouco? Quantas vezes prometeu mudar depois, e esse depois nunca chegou, porque o tempo não resolve aquilo que só a decisão pode resolver, distração não resolve aquilo que precisa ser confrontado, movimento não resolve aquilo que exige transformação interna. E aqui entra o ponto decisivo dessa mensagem. Acordar espiritualmente não é apenas sentir algo forte em um momento específico, é desenvolver uma postura contínua de atenção. Vigilância e resposta rápida é parar de tratar convicções internas como detalhes pequenos
É parar de ignorar aquilo que claramente está tentando te despertar. John Wesley construiu sua vida exatamente sobre isso. Disciplina constante, exame contínuo e sensibilidade espiritual prática, porque ele entendia que grandes transformações começam em pequenas respostas de obediência diária. Agora presta muita atenção nisso, porque talvez essa seja a parte que você precisava ouvir mais do que qualquer outra. Deus não está esperando perfeição instantânea de você, mas está esperando resposta, disposição, sinceridade e decisão real. Porque é isso que abre espaço para a transformação verdadeira. E talvez hoje seja exatamente o momento onde você precisa parar de fugir, parar de se distrair, parar de adiar e finalmente admitir que Deus já vem tentando chamar sua atenção há muito tempo. Talvez através do vazio que você sente, talvez através da inquietação constante, talvez através da sensação de que nenhuma distração consegue preencher aquilo que está faltando dentro de você. Porque no fundo sua consciência já sabe que você não nasceu para viver. É espiritualmente adormecido, superficial e distante.